Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de choque séptico, os principais aspectos clínicos envolvidos e quais as condutas, né, que a gente tem que tomar nesse tipo específico aqui de choque. Então, inicialmente, a gente tem que entender que grande parte das alterações relacionadas à sepsis está relacionado aí com uma resposta inflamatória exacerbada, né? E a gente vai ter uma definição que é a Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, ou SIRS, que é uma resposta que vai acontecer não só relacionada a processos infecciosos, né, mas a uma variedade enorme de condições clínicas que geralmente são condições que alteram severamente os mecanismos compensatórios aí do organismo. Então, essa resposta inflamatória ela é uma resposta muito exacerbada e vai trazer algumas implicações clínicas, né, que a gente pode falar se esse paciente está em síndrome inflamatória sistêmica, se ela tiver alterações na temperatura, né, ou febre, temperatura acima de 38, ou hipotermia, né, temperaturas abaixo de 36. Geralmente o paciente vai ter uma taquicardia, mas a gente já considera se a partir do momento que ele já tem uma frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto. Além disso, a gente vai ter alteração na dinâmica respiratória, onde o paciente vai fazer uma taquipneia. Então a gente vai considerar uma frequência respiratória acima de 20. E nesse caso, né, como o paciente vai muitas vezes hiperventilar, acaba lavando muito CO2. Então a gente espera uma pressão parcial de CO2 mais baixa, abaixo de 32. Além disso, né, essa resposta inflamatória ela tem uma ativação importante dos nossos leucócitos, né? Então o paciente ele pode apresentar muitas vezes leucocitose, consideramos acima de 12.000, ou então uma leucopenia, né? A gente não pode esquecer aqueles pacientes que estão com uma contagem de global de leucócitos abaixo de 4.000, a gente tem que considerar que eles estejam também fazendo essa resposta inflamatória sistêmica. Ou então, uma liberação acentuada de células jovens, né? Então, quando eu tenho uma leucocitose associada aí com uma presença de bastonetes acima de 10%, né, do total de leucócitos, a gente pode falar que esse paciente está em CIRS. E quando a gente vai falar da sepsis em si, né, a gente vai ter um foco infeccioso, então a gente necessariamente precisa ter uma infecção que, devido a essa resposta inflamatória exacerbada, vai provocar disfunções orgânicas. E essas disfunções aí que vão começar realmente serem deletérias e serem ameaçadoras para a vida. Então a gente pode falar, né, na definição mais recente, que a sepse nada mais é que uma disfunção orgânica secundária a essa resposta inflamatória totalmente desregulada a uma infecção. Né? Lembrar que não é só processos pró-inflamatórios que acontecem, né? Que acaba de uma forma compensatória alguns processos, né, metabólicos anti-inflamatórios, eles também são ativados, só que a gente acaba tendo uma resposta inflamatória maior do que esses anti-inflamatórios. Então a gente vai causar uma disfunção. Né? E como que a gente vai diagnosticar a sepsis em si? Primeira coisa, a gente tem que ter a suspeita clínica de alguma infecção. Né? Então a gente parte do pressuposto que a sepsis está relacionada ao processo infeccioso. E além disso, de uma forma mais objetiva, a gente tenta trazer alguns scores que vão falar para a gente, né, de deteriorização clínica. Então esse score é o SOFA, a gente vai falar daqui a pouquinho dele, mas se a gente tiver um aumento em relação ao basal de 2 pontos nesse score, associado aí com uma suspeita de infecção, a gente pode dar o diagnóstico de sepse. E esse score, né, a gente tem alguns que têm sido amplamente estudados, mas a gente utiliza principalmente o SOFA e o Q-SOFA, né, que é uma forma mais simplificada. Que esses são scores, na verdade, que eles não vão falar se é sepse ou não, eles vão falar para a gente se há ou não disfunção orgânica. É uma forma da gente tentar ser mais objetivo na avaliação. Né? Então a gente traz os parâmetros fisiológicos desse indivíduo, vai classificar ele em determinada pontuação, que vamos falar de disfunção orgânica.
Então, se o paciente entra com um quadro de deteriorização clínica, né, uma suspeita aí de uma SIR, de uma síndrome inflamatória sistêmica, será que é sepse? Será que não é sepse? Ou então a gente pensa assim, existe uma suspeita de uma infecção. Será que esse paciente está evoluindo com disfunção orgânica? Então a gente pode utilizar, no primeiro momento, o QSOFA, né, que é uma escala bem simplificada, onde vem trazer os principais sistemas, né, que é o cardiovascular, respiratório e neurológico, trazendo se há ou não alteração. Então, essa tabela mostra quais são os parâmetros avaliados, né? Então, se o paciente tem uma pressão sistólica menor que 100, uma frequência respiratória maior que 22 ou uma alteração do nível de consciência, então Glasgow diferente de 15. Desses 3 itens, se ele apresentar 2 ou 3, a gente pode presumir que ele tem uma disfunção orgânica. Só que ele não vai dar diagnóstico de sepse, né? A gente vai presumir com base nisso que a gente tem alterações sistêmicas comprometendo funcionalidade de sistemas nobres. Então, o que vai ser feito se esse QSOFA for positivo, né, com 2 ou 3? A gente vai aplicar o score de SOFA, né? O score ele fala basicamente, né, de uma falência orgânica progressiva e ele vai utilizar vários parâmetros, né? Então aqui a gente vai pormenorizar um pouco mais. Então, além, né, dos parâmetros que a gente já tem de avaliação cardiovascular, respiratória e neurológica, a gente vai ter outras alterações sistêmicas que são significativas, que é a alteração renal, alterações do funcionamento hepático e também do sistema de coagulação. Então, esse SOFA vai considerar, né, uma relação entre pressão parcial de O2 e a FiO2 que o paciente recebe. Se essa relação, quando você divide um número pelo outro, né, você tem o valor da relação e cada um, de acordo com a categoria, vai dar certa pontuação. Lembrando que as pontuações mais altas, né, nesse caso, são pacientes que necessitam de algum suporte ventilatório, né, seja ventilação não invasiva, ventilação mecânica, associado aí com essa hipoxemia. Em relação à coagulação, a gente espera que um paciente sem disfunção orgânica ele tenha plaquetas normais, mas a partir do momento que você tem essa resposta exacerbada, você começa a ter consumo aumentado de plaquetas, então, à medida que a plaquetopenia avança, né, a pontuação é maior. Além disso, né, com a disfunção orgânica, a gente começa a comprometer circulação para os órgãos que são menos nobres, né? Então, a circulação para o trato digestório, por exemplo, ela fica comprometida. Isso se manifesta através de alteração hepática, e a gente vai visualizar isso principalmente pela dosagem laboratorial de bilirrubinas. Então, à medida que essa bilirrubina vai aumentando, né, a gente tem uma disfunção maior, consequentemente um score de SOFA maior. Em relação ao sistema cardiovascular, né, a gente espera uma pressão arterial média mais elevada, mas a partir do momento que ela começa a cair abaixo de 70, às vezes é necessário início, né, de drogas vasopressoras. Então, se a gente começa a utilizar essas medicações, né, seja dopamina, dobutamina, adrenalina, noradrenalina, a gente começa a ter uma pontuação maior, né, significando que o sistema cardiovascular está cada vez mais comprometido. Em relação ao sistema nervoso central, acaba que o paciente vai ter alteração do nível de consciência à medida que esse choque, nessa disfunção orgânica, progride, né? Então acaba que o paciente sai de um estado totalmente alerta, sem alteração, vai ficando confuso, evoluindo para uma letargia e acaba entrando num estado comatoso, né, com necessidade de intubação para proteção de via aérea, consequentemente, um score de SOFA maior também. Em relação à disfunção renal, né, que pode acontecer, à medida que a disfunção vai progredindo, a gente começa a ter lesões renais maiores, né? Então, consequentemente, a gente começa a ter piora progressiva das escórias nitrogenadas, chegando a ponto até mesmo de redução significativa do fluxo urinário, né? Então, a gente vai ter uma pontuação maior também. Então, esses parâmetros todos são parâmetros bem objetivos, né, na avaliação
dessa disfunção orgânica. Lembrando que parte deles, né, são necessários a gente realizar exames laboratoriais para a gente ter um valor, né? Então, por que a gente faz uma triagem inicial com Q-SOFA, né, que é a versão simplificada dessa escala? Justamente trazendo apenas parâmetros clínicos. Você avaliou o paciente, antes que saia qualquer exame laboratorial, você consegue ter uma ideia, né, pelo Q-SOFA, se esse paciente já está com deterioração clínica, né, se ele já tem disfunção orgânica. E depois, à medida que você vai evoluindo, né, no atendimento, que você já tiver os exames laboratoriais, você classifica ele melhor através aqui, né, da escala de SOFA. Lembrando que, tendo suspeita de infecção com uma pontuação maior que 2 aqui pelo SOFA, né, a gente já pode falar que esse paciente está em sepse. E mais uma coisa que acaba que não entrou no SOFA, mas que é bastante discutido, é que como o paciente vai deteriorizando, né, o sistema cardiovascular, ele acaba evoluindo para choque e, consequentemente, hipoperfusão. E isso vai fazer com que haja maior liberação de lactato. Então, outras escalas, né, outros scores têm sido estudados para incluir o lactato como um dos fatores importantes, né, para o diagnóstico aí de disfunção orgânica, apesar dele não estar ainda nessa classificação de SOFA, né, ou pelo menos ela ser a melhor até o momento, mas considerando lembrar que o lactato ele tem uma implicação, né, importante para a avaliação da disfunção orgânica. Então, a gente não pode traduzir, né, quadro infeccioso como sepse, porque qualquer infecção, ela por si só, né, ela vai ter a sua resposta inflamatória, mas não quer dizer que essa resposta vai ser exacerbada, né? Então, a partir do momento que a infecção ela evolui com essa resposta inflamatória sistêmica associada aí à disfunção orgânica, a gente pode falar então que é sepse, tá? E a infecção ela pode ser por qualquer tipo de micro-organismo. Geralmente, a grande maioria das infecções vão ser bacterianas, mas a gente tem que lembrar que existem infecções fúngicas que têm grande relevância, mais raro ainda parasitárias, algumas virais, né? Mas todas elas têm que evoluir com disfunção orgânica. Tá? E também não associar a síndrome da resposta inflamatória sistêmica apenas a processos infecciosos, que a gente tem várias outras situações onde o organismo tem essa resposta inflamatória exacerbada, né? Então, lembrar que a sepse tem que ser a união das duas coisas, né? E até agora a gente falou da sepse, mas quando esse paciente evolui aí com um quadro de choque, quando que essa sepse vira choque, né? Hoje, a definição, né, mais atualizada, ela fala que o choque séptico, necessariamente a gente vai ter uma hipotensão associada com uma necessidade de vasopressor. Então, às vezes, o paciente séptico, pela disfunção orgânica que ele tem, ele vai evoluir com hipotensão. Mas na hipotensão, nesse caso, a gente pode fazer uma ressuscitação volêmica e esse paciente responde. Seria uma hipotensão talvez transitória. Então, o paciente não evolui para choque, né? Então, a gente não vai falar necessariamente, né, que o choque e hipotensão são sinônimos, né? Então, no caso, a hipotensão, que mesmo com medidas de ressuscitação volêmica necessita associação de vasopressor, aí nesse caso eu tenho uma definição mais atual do que é choque séptico. Além disso, né, essa definição traz para a gente que há um aumento da dosagem de lactato, né? Então, o choque séptico vai ser todas essas coisas juntas, né? Porque o aumento do lactato vai falar para mim, né, seria como um marcador de hipoperfusão, que aí a gente tem, após uma reposição volêmica, uma hipotensão persistente, que vai ser necessário usar vasopressor, que vai ter um aumento de lactato, né? Então, resumidamente, né, a gente tem a síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é um processo que vai ser após alguma injúria grave. A partir do momento que essa injúria está associada com alguma infecção
e essa resposta inflamatória causa disfunção orgânica, a gente vai ter uma definição do que é sepse, né? E a partir do momento que essa sepse, mesmo com as medidas de ressuscitação, mantém uma hipotensão com necessidade de vasopressores e associada com aumento de lactato, a gente vai ter o choque séptico em si. E por que que é importante, né, a gente ter um cuidado maior com esse choque séptico, né? Então, quando a gente vai ver epidemiologicamente, né, vários estudos pelo mundo todo falam, né, da significância disso, mas quando a gente olha aqui para o Brasil, né, a gente tem alguns estudos que têm estudado isso, com certas limitações ainda, mas grande parte deles, né, como o BASES, o Sepsis Brasil, o COASTS, eles trazem índices, né, que nos pacientes que estão internados em terapia intensiva, a gente tem uma porcentagem relativamente alta, né, de sepse, até aproximadamente 17% desses pacientes vão evoluir com sepse, e a mortalidade dos pacientes com sepsis, né, que vão acabar evoluindo com a forma mais grave, pode chegar até próximo de 50%. E desses pacientes que vão para choque séptico, né, 50% deles têm uma taxa de mortalidade, né, uma letalidade maior, relacionado com o outro perfil de pacientes, né? Então a gente tem uma mortalidade alta na sepsis e uma mortalidade alta no choque séptico, de uma manifestação que tem uma porcentagem relevante, né, nos pacientes que são internados em UTI. Sem falar que cerca de 32% do total de gastos, né, dos recursos financeiros que são destinados, né, à assistência à saúde, cerca de 32% são para esses pacientes que evoluem com sepse, tanto no momento, né, da doença aguda, quanto no processo de reabilitação, de recuperação, que vai ser muitas vezes demorado, né? Então, não é só nessa pesquisa BASES que traz esses dados, né, como essas outras pesquisas também trazem resultados semelhantes. E tem um estudo mais recente também, o PROGRESS, que também avalia essa questão do impacto da sepse, trazendo uma letalidade até mesmo maior que 56%. E ele compara com outros países em desenvolvimento, com países envolvidos que têm taxas altas ainda, né, de 30% e 40%, mas ainda assim, né, as taxas da letalidade, né, da taxa de letalidade no Brasil ainda seria superior à média desses outros países. Então, é uma síndrome clínica que tem um impacto muito significativo na política de saúde, na evolução individual, né, que a gente vai ter um impacto muito importante. E dando continuidade, né, o que efetivamente acontece? Né? A partir do momento que você tem infecção, independente do agente etiológico, né, você começa a ter uma liberação de algumas toxinas liberadas por esses micro-organismos, né, que vão começar a promover uma liberação de vários mediadores por ativação da resposta imune, né? Então você começa a ter uma ativação de leucócitos para tentar identificar esse processo inflamatório infeccioso e tentar, através da liberação de várias citocinas, né, que seriam alguns mediadores secundários, para tentar manter naquele local onde há o processo infeccioso uma resposta inflamatória que consiga conter esse processo. Só que à medida que esses mediadores secundários vão atuando, né, a gente vai tendo cada vez mais liberação de citocina, né, um processo que acaba virando uma bola de neve, causando uma repercussão não só mais no local onde está a infecção, mas sim numa forma sistêmica. Então todo o organismo começa a desenvolver uma resposta inflamatória secundária a essas citocinas, né? Então a partir do momento que você tem essa resposta inflamatória sistêmica mais exacerbada, né, você começa a ter alteração em vários níveis que vai poder evoluir para choque, né? Então essa resposta inflamatória, do ponto de vista sistêmico, começa a promover uma vasodilatação, né, que inicialmente seria uma vasodilatação no local da infecção para facilitar
a migração de células de defesa, só que você começa, então, pela resposta desacerbada, desregulada, né? Você começa a ter uma vasodilatação sistêmica. Essa vasodilatação vai fazer com que haja uma redução do volume circulante. Então a gente pode falar que temos uma hipovolemia relativa, porque grande parte desse sangue vai ficar retido aí no sistema venoso. E isso pode evoluir aí com hipotensão, né? E essa hipotensão até mesmo com uma depressão do miocárdio, né? Fazendo com que esse coração bata mas de uma forma menos efetiva, levando menos sangue, menos oxigenação aí para outros tecidos, né? Em relação à microcirculação, a gente começa a ter alteração da permeabilidade capilar, então a gente começa a perder proteína para o interstício, a gente começa a perder mais líquido para o interstício, né? Perpetuando aí essa hipovolemia. A gente vai alterando, né, o fluxo sanguíneo aí nesses pequenos capilares, e isso vai fazendo com que haja pequena lesão endotelial, e essa lesão começa a ser um estímulo aí para a formação de trombos, né? Sem falar que, à medida que esse líquido sai do intravascular, né, nesses capilares e vão para o interstício, vão causando um edema intersticial, né? Então, a gente vai tendo essas alterações. E a nível celular, né, com o desbalanço aí entre fornecimento de oxigênio, de nutrientes, retirada de metabólitos, essas células começam a sofrer hipóxia e acabam evoluindo aí com apoptose, né, gerando aí o processo de liberação acentuada de citocinas e, consequentemente, um processo também de piora, né, do quadro inflamatório. Então, a fisiopatologia toda é a fisiopatologia, né, do choque de forma geral, mas causados a partir do momento que há um processo de infecção. E como ele vai manifestar, né, a gente tem uma variedade enorme de manifestação, porque se a gente considera que há um processo infeccioso, esse processo ele vai ser um processo que pode ser mais controlado, né, um foco que há pouca contaminação, ou pode ser um foco que já há grande contaminação de micro-organismos. Então, nesse caso, a resposta ela vai ser inicialmente maior, né? Então, a gravidade com que essa infecção se manifesta, ela vai trazer uma manifestação mais significativa, pelo menos mais rápido, né, do que uma de foco menor. O tipo de foco infeccioso, então se eu tenho um foco urinário, eu tenho uma tendência a ter manifestações do trato urinário. Se eu tenho um foco pulmonar, eu vou ter uma tendência a ter manifestações respiratórias. Se eu tenho uma infecção de partes moles, né, de tecido de pele e tecido subcutâneo, a gente vai ter manifestações relacionadas a esse tipo de infecção, né? Então, essa manifestação varia de acordo com esse foco. Também vai variar de acordo com a idade, né? Que pacientes idosos têm uma reserva fisiológica diminuída e essa reserva vai contribuir para uma diferença na forma que se manifestaria, né? Em relação a um paciente mais jovem. Apresente comorbidades, algumas comorbidades vão alterar os mecanismos compensatórios e esses mecanismos vão se manifestar de uma forma diferente. Dependendo, algumas medicações também alteram a forma de manifestação, como por exemplo o uso de beta-bloqueadores, né, que vão limitar a apresentação desse choque aí com taquicardia, por exemplo, né? Mas de forma geral, eu falando que trata-se, né, de um choque associado com processo de infecção, com disfunção orgânica, né? O que geralmente vai ter? O paciente geralmente vai ter febre, vai evoluir com instabilidade hemodinâmica, apresentando hipotensão, taquicardia, um tempo de enchimento capilar mais lentificado. Do ponto de vista respiratório, ele evolui com dispneia, taquipneia com esforço, né? Tentando hiperventilar, e essa musculatura evoluindo aí com fadiga, pode evoluir com esforço respiratório. Do ponto de vista neurológico, o paciente vai ter uma alteração, né, de estados confusionais, agitação, até mesmo letargia e coma. Do ponto de vista do sistema renal, a gente vai ter uma
lesão renal importante, o paciente vai entrar em insuficiência renal aguda, fazendo com que haja menos diurese. Nos casos de sepse de foco abdominal, né, ou até mesmo quando eu tenho choques já mais com uma evolução maior, né, então a gente tem um sofrimento intestinal que o paciente pode evoluir aí com ilho, com distensão abdominal, às vezes até mesmo sangramento da mucosa intestinal, né? Então o paciente vai ter alguma manifestação no abdômen. Se o paciente começa a evoluir com falência hepática, ele pode se apresentar com icterícia, que seriam sintomas mais comuns, né? Mas lembrar que a gente vai ter diversas outras manifestações, né? Apesar de ter esse nível de manifestação, de apresentação mais comum no choque, lembrar que o paciente ele tem que ser visto de uma forma individualizada, né? Além dessas manifestações que a gente vê, a gente pode ter algumas alterações hematológicas com consumo de plaquetas, alteração aí nos fatores de coagulação, com alteração das provas de coagulação, vai ter alteração na leucocitose, além disso algumas alterações metabólicas, né? O paciente evoluindo com desglicemias, alteração no perfil de consumo de lipídios. Então a gente tem que avaliar de forma individualizada, né? Mas esperando ou então até mesmo procurando, né, esses sintomas no paciente, para a gente corroborar aí com a nossa hipótese. E o tratamento, né? Antes de ter essa mudança das definições, né, o tratamento ele tinha uma fase mais aguda, que seria até 6 horas do momento que você faz o diagnóstico, né, da suspeita de sepse, onde você deveria promover toda a ressuscitação cardiovascular, né, começando aí com hidratação, com dosagem de exames laboratoriais, com uso de vasopressores e início da antibiótico terapia também no início, associado com a coleta de culturas, né? E após essas 6 horas, a gente começar a monitorizar esse paciente. Na verdade, assim, começar não, já começou antes, mas ver a resposta às medidas que têm sido feitas, né, e monitorizar essa resposta através dos sinais vitais, né, da reavaliação clínica, começar a prevenir as complicações, né, que é um paciente grave com uma resposta inflamatória exacerbada, então ele pode evoluir com uma úlcera de estresse com sangramento gástrico, pode evoluir com trombose, pode evoluir com alteração glicêmica, então seria prevenir essas complicações e avaliar o descalonamento, né, redução do espectro antimicrobiano após uma certa estabilização desse paciente. Só que essas medidas elas eram divididas, né, no que a gente chamava dos pacotes. Né? As diretrizes falavam: todo paciente que está em choque séptico vai receber o pacote das primeiras 3 horas, onde a gente faria essas primeiras medidas de dosar lactato, de coletar cultura, de iniciar antibiótico, fazer ressuscitação volêmica, e depois a gente faria as outras coisas de vasopressor, de reavaliação constante da volemia, acompanhar a curva de lactato. Então fazia-se dessa forma, mas viu que quanto mais tempo passa em relação ao início do diagnóstico, né, mais tempo é perdido quando você não faz uma reanimação, uma ressuscitação tão agressiva. Então, as diretrizes mais recentes mudou, né? Mudou esse. Então, essas diretrizes mais recentes trouxeram uma ressignificação dessas medidas. Em vez de fazer em 3, 6 horas, a gente vai fazer grande parte delas na primeira hora. Né? Então, o Surviving Sepsis, que é a nível global, né? Uma reunião, né, de especialistas que vão trazer uma grande discussão aí das medidas que devem ser tomadas aí para o choque séptico. Eles falam que hoje você tem que tentar fazer a grande parte dessas medidas aí na primeira hora. Então, que era pacote de 3 horas, pacote de 6 horas, virou um pacote de 1 hora, onde a gente vai ter uma meta de iniciante microbiano, de coletar cultura, de dosar lactato,
de fazer uma ressuscitação volêmica e já utilização precoce de vasopressor, mesmo nessa primeira hora você já programar a forma que você vai reavaliar o estado hemodinâmico, reavaliar a evolução, uma dosagem de novos exames laboratoriais, né? E a gente vai falar um pouquinho mais específico de cada um deles, né? O que se tem hoje através dessa última atualização, né, de 2021 do Surviving Sepsis? O uso de antimicrobianos, ele tem que ser feito dentro da primeira hora, né? Você diagnosticou ou tem uma suspeita de sepse, você vai começar dentro da primeira hora, né? E a gente vai começar qual antibiótico, né? Se a gente ainda não tem especificamente um foco, por mais que tenha uma suspeita clínica, né? A gente vai tentar ver qual que é a flora mais provável dessa infecção, né? Então eu tenho uma suspeita clínica de uma sepse, um choque séptico de foco pulmonar. Ah, por que eu tenho essa suspeita? Né? Porque ele está com vários sintomas respiratórios associados com sintomas de choque. Então eu vou guiar para a flora mais provável, que é a flora do trato respiratório, né? Ah, não, mas esse paciente ele está sendo internado agora para tratamento, mas ele estava em casa. Então eu tenho germes menos resistentes, que são germes da comunidade. Ah, não, ele estava internado aqui há mais tempo, tratando, por exemplo, uma fratura de fêmur, e agora ele fez uma sepse de foco pulmonar. Então agora eu tenho germes que têm uma tendência a ser mais resistentes, porque estão no ambiente hospitalar. Então, com base nisso, com a flora mais provável do local onde ele se encontra, a gente começa esse antimicrobiano de forma empírica, né, dentro da primeira hora. Há estudos falando que isso traz uma menor mortalidade, menor tempo de internação, menor tempo de ventilação mecânica, né? Então, isso vai trazer mais benefício, é o que é recomendado aí por esse guideline, né? E não adianta só dar o antimicrobiano, a gente tem que fazer controle do foco infeccioso. Então, você acha que é o acesso venoso que está causando o quadro de sepsis? Às vezes é uma bacteremia por infecção de catéter, você tem que remover o catéter. Se o paciente tem uma suspeita de infecção urinária, ele está com uma sonda vesical, né, que é uma invasão que aumenta, né, a possibilidade de infecção, você tem que retirar essa sonda. E por aí vai, né? Se é uma infecção de pele que tem abscesso, você tem que drenar esse abscesso. Então não adianta só dar o antibiótico, você tem que tentar tratar a infecção também de outras formas, que além da medicação, né? E tentar programar o uso de antimicrobiano por uma duração mais curta. Antes preconizava muito, né? O paciente com choque séptico, você vai fazer 10 a 14 dias de antibiótico. Hoje tende-se a fazer menos, né? Às vezes tratamento de 7 dias é o suficiente para a grande maioria dos casos, né? Sendo que a duração mais prolongada pode se decorrer por um controle do foco infeccioso ineficiente, ou então de forma desnecessária, provocando até mesmo resistência bacteriana. Então a gente tende a dar o antimicrobiano, começando na primeira hora, mas programando uma duração mais curta, para menos tempo, né, administrando esse antimicrobiano. Tá? Além disso, né, deve-se coletar hemoculturas antes de iniciar o antibiótico. Tá? Essa hemocultura ela tem que ser coletada em 2 amostras diferentes, em locais diferentes, tá? E lembrar na possibilidade, né, de solicitar pesquisa, né, nessas culturas de fungos também. Então você faz cultura para bactérias, aeróbias e anaeróbias, e também para fungos, se for suspeita. Tá? Lembrar que se eu tenho uma suspeita de infecção, eu tenho um sítio onde há essa suspeita. Então, além de coletar a cultura do sangue, eu tenho que coletar a cultura do local provável do foco infeccioso. Tá? E essa coleta ela tem que ser feita antes de iniciar a antibiótico terapia, porque às vezes, sendo iniciado o antibiótico, ele cria uma concentração inibitória
na corrente sanguínea, e no momento que você coleta a hemocultura, essa cultura vai ser negativa, porque naquele momento eu já tenho antibiótico atuante. Então, às vezes, a carga bacteriana ou a carga fúngica ela vai estar reduzida aí nesses pacientes. Tá? Então, eu faço a coleta antes de iniciar o antibiótico. Então, se o antibiótico tem que ser iniciado na primeira hora, a hemocultura tem que ser coletada também na primeira hora. E a gente pode lançar mão de vários exames complementares, sendo que o Surviving Sepsis ele é bem claro quanto à dosagem do lactato na primeira hora. Por que que dosa o lactato? O lactato é um dos nossos marcadores de hipoperfusão. Então, se eu tenho lactato muito aumentado, significa que eu já tenho naquele momento um comprometimento muito importante da perfusão tecidual. Né? Então, eu já tenho uma lesão tecidual maior. Então, eu já faço a dosagem do lactato justamente para ter um parâmetro inicial de como que está sendo a resposta a essa reanimação, essa ressuscitação. Tá? Além disso, os outros exames laboratoriais é para ver se há alguma deteriorização, uma disfunção orgânica, né, que a gente viu pelo hemograma, que eu vou ter alteração no global de leucócito, né, ou leucocitose com desvio com bastonete, ou leucopenia, ou então eu vou ter alteração já no consumo de plaquetas, né, espero uma plaquetopenia associada à sepse, a disfunção renal, né, que à medida que o choque piora, eu vou ter uma piora progressiva aí da função renal, com redução importante, com aumento importante da creatinina e redução do débito urinário. Se eu já tiver alteração hepática, né, eu começo a fazer colestase, icterícia com aumento de bilirrubina, começo a ter alteração nas provas de coagulação. Eu posso dosar um PCR também para ver o grau de inflamação e isso ser um marcador para ajudar a avaliar a terapêutica. Né? Eu faço a curva do PCR e vejo se ela está aumentando ou diminuindo para saber se a resposta ao tratamento inicial está sendo efetivo. A gasometria arterial, que vai me falar de distúrbio ácido básico, para a gente avaliar também a pressão parcial de CO2, né, que acaba sendo um marcador também desses pacientes, né, que estão fazendo hiperventilação, se ele está evoluindo com uma acidose metabólica, com consumo de bicarbonato. Né? Então, esses exames laboratoriais eles vão ajudar muito no paciente com choque séptico. De forma geral, a gente tenta pedir esses exames para todos os pacientes que estão em choque séptico, né, para a gente avaliar. Além disso, exames de imagem podem ser determinantes para diagnóstico diferencial. Né? Então, quando alterações abdominais, exames de imagem abdominal podem dar algum diagnóstico que pode indicar ou não um tratamento cirúrgico para controle do foco infeccioso, radiografias que podem mostrar, né, a infecção em si. Então, os exames de imagem eles têm um papel importante aí para orientar a forma de tratamento e eles têm que ser solicitados aí na primeira hora. Tá? Além disso, né, a partir do momento que você identifica o choque séptico, que tem aquele quadro de hipovolemia, a gente começa uma administração rigorosa, né, com uma reanimação bem agressiva com esses fluidos. Então a gente vai fazer cristalóides por via venosa, aí, sendo que na primeira hora é estimado um volume de pelo menos 30 ml por quilo de peso, de forma bem agressiva mesmo. Para tentar restabelecer essa volemia que está reduzida por causa do processo, né, dessa resposta inflamatória. Né? E nesse caso, né, o Surviving Sepsis ele prefere, né, os cristalóides balanceados, que seria o Ringer lactato, né, por exemplo. Então há uma preferência para esse tipo de cristalóide do que só a solução salina. Né? Mas na indisponibilidade ainda assim é preconizado o uso, né? Para que haja uma administração mais vigorosa. Tá? Então na primeira hora é de forma bem agressiva e a partir da primeira hora, né, essa administração de fluidos ela tem que ser reavaliada para ver como que está sendo a resposta. A gente vai avaliar essa resposta através de avaliação da volemia, de tempo de enchimento capilar, pressão, e a gente vai vendo, com base nisso tudo, se está sendo efetivo ou não. Se tiver
pouco efetivo, a gente vai aumentar a hidratação, fazendo uma administração mais rigorosa. Se tiver efetivo, a gente começa a reduzir para evitar sobrecarga de volume. Então a gente vai vendo de acordo com a evolução do paciente, como que fica essa administração de fluido. Tá? E aquele paciente já recebeu fluido demais, né? O Surviving Sepsis já traz para nós também a possibilidade, né, de administração de albumina, uma solução colóide, para tentar melhorar, né, a pressão oncótica intravascular para tentar manter essa volemia. Tá? A gente tem outros tipos de soluções colóides, mas o Surviving Sepsis não recomenda nenhuma das outras. Não tem evidência científica para que essas outras sintéticas sejam utilizadas. Então, se for administrar alguma solução colóide, tem que ser albumina, e ela só está indicada depois de já ter recebido grande volume de solução cristalóide. Então, a reanimação continua sendo prioritariamente com cristalóides. Tá? E já na primeira hora, avaliar a possibilidade de iniciar vasopressor. Né? Então, você fez uma ressuscitação volêmica adequada, grande volume, dentro do que é preconizado, 30 ml por quilo, e mesmo assim está mantendo uma hipotensão, a gente avalia pela pressão arterial média. Se estiver abaixo de 65, dentro desse contexto, a gente pode então indicar os vasopressores. Tá? Então a droga de escolha é a noradrenalina, ela vai ser a primeira amina vasoativa a ser utilizada no choque séptico, e se com o início da noradrenalina em doses baixas não for efetivo, a gente começa a aumentar a dose dessa noradrenalina, mas se tiver uma dose em ascensão, a gente tem que pensar na possibilidade de associar um segundo vasopressor. Nesse caso, pode ser a vasopressina ou a adrenalina como associação. Tá? O Surviving Sepsis fala também, né, para iniciar a noradrenalina, mantém hipotensão, mantém a pressão arterial média abaixo de 65, associa a vasopressina, e ele fala que na impossibilidade das duas sozinhas manter a pressão acima de 65, você poderia associar também a adrenalina, já que vasopressina e adrenalina têm mecanismos vasoconstritores diferentes. Então teria certo benefício, né, de associar as duas, que até então não se fazia associação de vasopressina com adrenalina como segunda droga. Né? Então era uma ou outra. Mas agora, né, nessa impossibilidade, você pode associar as três drogas. Tá? E com a evolução do choque, muitas vezes a gente começa a ter uma disfunção miocárdica. Então a gente tem os vasopressores, mas às vezes essa atuação dos vasopressores não é efetiva. A gente precisa de algum agente inotrópico para melhorar a funcionalidade cardíaca. Então, nesse caso, o Surviving Sepsis fala, né, a possibilidade de associação da dobutamina no paciente com choque séptico. Então, pressão arterial média abaixo de 65, ressuscitação volêmica adequada, não respondeu, inicia noradrenalina, não respondeu, associa vasopressina ou adrenalina, não respondeu, avaliar então o uso da dobutamina, porque pode ser que a resposta não está sendo efetiva, porque precisa melhorar a funcionalidade miocárdica. Então a gente associaria a dobutamina aí também. E saindo um pouquinho do pacote da primeira hora, mas a gente já tendo a possibilidade, né, de programar, né, a gente programaria uma segunda dosagem de lactato dentro das primeiras 4 horas para ver se essas medidas que foram instituídas na primeira hora estão sendo efetivas para alterar a hipoperfusão. Então, se eu tenho um lactato alto de início, eu preciso de um segundo lactato num período mais curto para ver se essas medidas iniciais estão adequadas ou não, para ver se essa disfunção está em melhora ou se ela mantém em piora progressiva. Então, o lactato ele é um marcador muito bom para avaliar a hipoperfusão e vai ser muito bem utilizado nesse paciente com choque séptico. Tá? Além da reavaliação dos níveis de lactato, né, a gente vai fazer a reavaliação clínica. Eu tenho que reavaliar a volemia, vendo os parâmetros hemodinâmicos. Então, eu avalio a pressão arterial sistólica e média, eu vou avaliar a frequência cardíaca, que o paciente tem uma tendência no choque taquicárdico.
Se ele ficar com uma frequência cardíaca menor porque está respondendo, eu vou acompanhar a diurese, eu espero que seja meio ml por quilo por hora. Abaixo disso significa que a ressuscitação volêmica não está adequada. Eu posso utilizar a ultrassonografia para avaliar a volemia através da medida da cava inferior, que o ultrassom vai falar se essa cava está mantendo aberta. Então, se eu tenho uma cava aberta que não fecha, né, no exame do ultrassom, significa que eu tenho uma volemia adequada. Então, às vezes, o problema tá no coração, uma disfunção miocárdica. Então, às vezes, ela vai falar a possibilidade aí de eu utilizar a dobutamina. Aí eu faço ultrassom, vejo uma cava que oscila muito. Então ela fecha e abre. Então significa que no momento que ela fecha, porque eu ainda tenho possibilidade de dar mais volume, né? Então a volemia não está adequada. Isso pode falar com que eu aumente ainda mais a hidratação, né? Então a ultrassonografia ela ajuda bastante. Avaliar a perfusão, né? Além da diurese, que é um marcador bom para avaliar a perfusão, eu posso ver também o tempo de enchimento capilar, que até então as diretrizes anteriores não traziam o tempo de enchimento capilar como um bom marcador, mas sabe-se, né, que se eu tenho uma perfusão periférica adequada, significa que a perfusão é boa, né? Então o tempo de enchimento capilar ele veio aí no Survival Incept de 2021 como um bom marcador de avaliação de perfusão. E essa reavaliação ela tem que ser feita no máximo até 6 horas do início. Né? Então não é porque começou as medidas iniciais que está tudo ok. A gente tem que reavaliar constantemente esse paciente. Tá? De preferência, mandar esse paciente para a UTI. Tá? Então o paciente começa com essas medidas todas aonde ele estiver. Né? Mas, se possível, mandar para a UTI. Então, se conseguir a vaga dentro desse tempo, o ideal é que essa reavaliação seja feita em terapia intensiva. Tá? E, além disso, a partir do momento que você coletou as culturas, iniciou o antibiótico empírico lá na primeira hora, todos os dias eu tenho que avaliar se eu tenho ou não o resultado dessas culturas. Para ver, será que o antibiótico que foi iniciado está adequado, não está? Porque às vezes eu inicio um antibiótico de espectro maior, porque eu não tenho um foco muito bem definido, ou então é um paciente que já está em ambiente hospitalar, eu espero germes multiresistentes, mas aí vem um resultado de cultura que fala que é um micro-organismo multissensível, que poderia ser um antibiótico de menor espectro. Né? Então, eu tenho que reavaliar isso diariamente para tentar descalonar. Né? Então, para tentar reduzir o espectro antimicrobiano. Tá? E se isso acontece, eu não tenho que recomeçar a contagem. Tá? Eu uso, por exemplo, 7 dias de antibiótico. Comecei, por exemplo, uma associação de meropenem com vancomicina, que tem um espectro bem estendido. Só que aí veio uma cultura de urina, por exemplo, que fala que o paciente é sensível às cefalosporinas. Então, esse resultado, saindo no terceiro dia, eu posso trocar esse esquema de meropenem e vanco, por exemplo, por ceftriaxona, se ele for sensível, né? Que aí eu continuo contando, né? Essa ceftriaxona começou aí no quarto dia. Aí eu faço só até finalizar o sétimo do início do primeiro antibiótico, tá? Então, fazendo esse descalonamento para tentar dar o antimicrobiano com menor espectro que trate efetivamente aquele micro-organismo, né, com base aí nesses exames complementares que a gente utilizou inicialmente. Tá? Então, isso até aqui é feito de forma geral para todo paciente com choque séptico. Mas existem situações onde, fazendo tudo da forma correta, tudo da forma preconizada pelas diretrizes, né, o paciente ele não vai responder. Então, a gente fala que esse choque ele ficou refratário às medidas clínicas. Tá? Então, fazendo a administração de fluidos agressiva, iniciando os vasopressores, né, e inotrópicos, iniciando o tratamento antimicrobiano, reavaliando sistematicamente, o paciente continua em choque, ele não sai do choque, então não respondeu a nada. Tá?
tem se estudado várias classes medicamentosas para ver se há algum efeito positivo nesse perfil de paciente, né, com choque refratário. O que a gente tem hoje bem documentado, né? Associação de corticoide. O corticoide ele teria um papel significativo na resposta endócrino-metabólica, onde você administraria hidrocortisona, e essa hidrocortisona potencializaria a ação dos vasopressores. Tá? Então, ela faria com que a dosagem de noradrenalina e vasopressina, por exemplo, reduziriam, porque o paciente começa a responder melhor a essas aminas. Tá? Os estudos que se tem hoje são especificamente com a hidrocortisona. Acredita-se que pode ser um efeito de classe, né? Todos os corticoides poderiam ter um efeito benéfico para o choque refratário, mas, como foi estudado só a hidrocortisona, é o que é preconizado. Tá? A dose é 200 a 300 gramas por dia. Tá? Então, há certa divergência na literatura, sendo que a maior parte, inclusive o Surviving Sepsis, fala da administração de 200 miligramas dia. Tá? Esses 200 miligramas seriam divididos 50 miligramas de 6 em 6 horas. Ou, então, né, se você quiser a dose de 300 miligramas, pode fazer 100 miligramas de 8 em 8 horas, recebendo essa dosagem como um todo. E ainda há estudos falando que você pode pegar essa dose, diluir e administrar de forma contínua nas 24 horas, para você ter constantemente esse corticoide circulante. Tá? Então ainda não há um consenso qual que é a melhor via de administração, o importante é você dar esse corticoide. Tá? Agora, outros medicamentos, né, têm sido estudados. O que tem alguns estudos promissores é relacionado à vitamina C, mas viu que a vitamina C só é benéfica naquele paciente que já está usando vasopressores em doses altas e só tem benefício se for administrada por 72 horas, mas que isso não teria. Só que aí tem outros estudos que vêm questionando essa aplicação do uso da vitamina C. Então ainda a gente não tem um consenso se usa ou não. Mesma coisa a tiamina, que a tiamina poderia ter um efeito benéfico, mas não se sabe qual é esse efeito. E quando viu, né, nos estudos, não houve alteração de mortalidade, não houve alteração no tempo de ventilação mecânica, no tempo de internação. Então, ainda é só estudo preliminar. Bem como o azul de metileno, que inclusive não se sabe nem a dose que seria benéfica, que ainda está em estudo. A gente tem vários outros estudos de outras substâncias, mas dessas três aqui, elas têm sido mais promissoras até o momento, que ainda não existe uma recomendação formal aí para a utilização delas para todo o perfil de paciente com choque séptico, tá? Mas são possibilidades. Então, paciente com choque séptico refratário, né, o que a gente vai fazer, com certeza, aí é o corticoide, a hidrocortisona. Esse paciente que está com um quadro de choque séptico, né, começa a ter múltiplas disfunções orgânicas, né? Então não basta ter medidas para tratar só a hipovolemia, só a parte circulatória, né? Então a gente tem que pensar nas outras questões que estão envolvidas aí com o choque. Né? Então se o paciente evoluir com alterações significativas, hematológicas, né, significativas, a gente tem que avaliar a possibilidade de hemotransfusão. Né? A gente vai transfundir concentrado de hemácia somente se a hemoglobina for abaixo de 7, para tentar manter entre 7 e 9. Tá? Plaqueta abaixo de 50 mil na presença de sangramento, ou se for fazer algum procedimento invasivo, cirúrgico. Né? Abaixo de 20 mil se tiver risco de sangramento, ou abaixo de 10 mil como profilático para qualquer paciente. E naquele paciente que tem um RNI muito alargado, né, acima de 1,5, possivelmente já tem algum distúrbio de coagulação importante, pode ser necessário transfusão de plasma se ele evoluir com a CIVD, que é a coagulação intravascular disseminada, ou então for também ser submetido a algum procedimento invasivo que tenha
um risco aumentado aí de hemorragias. Outra coisa importante a considerar, né, a ventilação mecânica protetora, porque esse paciente vai ter alteração respiratória, né, vai ter alteração na oxigenação, então tem uma tendência a sofrer hipoxemia, e essa hipoxemia ela pode ser não responsiva às medidas iniciais, né? Então o paciente começa com hipoxemia, a gente vai iniciar uma oxigenoterapia. A gente começa sempre do menor para o maior, né? Então começa o oxigênio através de catéter nasal, avalia a resposta, não foi efetivo, passa para máscara, não sendo efetivo, né? Essa hipoxemia fica refratária a essas medidas, a gente tem que começar a pensar em ventilação mecânica, tá? Sendo que muitos desses pacientes, pela resposta inflamatória exacerbada, podem desenvolver a síndrome da angústia respiratória do adulto, onde ele vai ter um edema difuso do parênquima pulmonar, dificultando ainda mais troca gasosa, tá? Então, esse paciente inicialmente com hipoxemia refratária, você iniciou oxigênio por catéter, não respondeu, aumentou para a máscara, não respondeu, a gente começa a avaliar a possibilidade da ventilação não invasiva, tentar não entubar o paciente. Porque a intubação, a ventilação mecânica, traz risco de de um novo foco infeccioso. A gente tem pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Então, tentar não intubar, fazer essa ventilação mecânica de forma não invasiva. Se não for possível, a intubação ela é mandatória, a gente não pode deixar o paciente com essa hipoxemia. E também se ele desenvolver o SARA, que aí a gente tem que fazer a intubação. E assim, quando é optado pela intubação e ventilação mecânica, a gente tem que utilizar parâmetros ventilatórios programados lá no respirador, que são parâmetros considerados baixos, seguros, né? Não colocar pressão em via aérea muito aumentada, não deixar um volume corrente muito alto, porque isso vai ter uma função deletéria no parênquima pulmonar, e esse paciente vai ter mais dificuldade em recuperar a função pulmonar depois, tá? E nos casos de SARA, esse processo ele talvez tenha que ser um pouco mais agressivo, né? Porque parâmetros baixos podem ser não responsivos para esse paciente. Então, individualizar nesses pacientes que evoluem com SARA e considerar, né, aquela relação que a gente tem, né, da pressão parcial de O2 e a FiO2, né, a fração de O2 que está sendo infundida ali, né, pelo respirador. Se ela for abaixo de 150, né, a gente tem indicação de fazer a prona do paciente para tentar melhorar a oxigenação. Então, são medidas que podem ser necessárias nesse paciente que está em choque séptico. Tá? Nesses pacientes também, a gente tem que avaliar a possibilidade de pseudoanalgesia. Né? A gente não vai deixar o paciente entubado sem nenhuma sedação. Tá? Não existe consenso de qual que é a sedação que tem que ser utilizada, nem a forma de administração, né? Ela pode ser contínua, pode ser só intermitente, fazendo-se bolos do sedativo de tempos em tempos, né? Mas sendo optado pela sedação contínua, todos os dias, quando eu reavalio o paciente, eu tenho que reavaliar ele sem a sedação, para ver se ele já começa a ter algum despertar, né? Para avaliação neurológica, e também para ver se ele vai conseguir assumir espontaneamente a ventilação dele. Então a gente tem que fazer essa avaliação sempre, tá? E bloqueador neuromuscular, ele tem um efeito muito deletério em vários aspectos, porque ele acaba impedindo função muscular, né? Então a gente utilizar bloqueador neuromuscular de forma contínua ou por um período grande, acima de 48, 72 horas, a gente aumenta a chance aí desse paciente ter uma perda de massa muscular e ele acaba desenvolvendo uma tetraparesia a longo prazo, então ele vai ter mais dificuldade de sair da ventilação mecânica, porque não tem uma musculatura forte para manter a respiração sozinho, então ele fica dependente do aparelho. A gente vai ter mais dificuldade depois para uma reabilitação motora, porque foi muito tempo sem estímulo da placa motora, então ele começa a ter uma atrofia, né, dessa musculatura e acaba que demora mais a voltar com as funções motoras prévias, né? Então a gente tenta usar só naqueles pacientes com SARA grave, que tem necessidade de prona, ou então que
tem uma grande dificuldade de adaptação à ventilação só com os demais sedativos, tá? Então a gente evita ao máximo, ou então usa essa sedação por menor tempo possível, reavaliando sempre a possibilidade de redução e de retirada. Além disso, a gente pode ter um descontrole glicêmico importante. A nossa meta no paciente com choque séptico é manter uma glicemia abaixo de 180 e acima de 60, né? Não deixar ele fazer hipoglicemia também. Tanto a hiper quanto a hipoglicemia estão associados com pior prognóstico. Tá? Então, o paciente que não tem uma disfunção importante, né? A gente vai dosar essa glicemia de 4 em 4 horas, principalmente nas primeiras 24 horas. Tá? Mas se ele já tiver alguma glicemia importante, né, de difícil controle, a gente pode até mesmo reduzir esse tempo. A gente poderia fazer de hora em hora, a cada 2 horas, até começar a manter um valor mais próximo do regular. Tá? Nesse caso, a correção, quando tem hiperglicemia, é feita com insulina regular, mas a partir do momento que você necessita muitas correções, pode ser necessário até mesmo deixar uma insulina de longa ação, né? Então a gente pode iniciar uma insulina NPH e essa insulina NPH ser ajustada de acordo com a necessidade que ele está tendo de correção todos os dias, tá? E lembrar que no paciente com choque refratário, que eu inicio corticoide, o corticoide por si só tem uma tendência de causar uma resistência insulínica, então ele faz um pouco mais de hiperglicemia. Então, talvez nesses pacientes a insulinoterapia ela seja quase mandatória. Então, sempre considerar mesmo de forma individualizada qual é o paciente que vai precisar ou não de insulina. Tá? Muitas vezes esse paciente com choque séptico ele vai evoluir com acidose metabólica, né? E nos casos dessa acidose metabólica, se ela for grave, geralmente um pH abaixo de 7,2, 7,15, a gente tem indicação de fazer bicarbonato de sódio, tá? Como solução tampão para tentar reverter esse quadro de acidose, tá? E se, mesmo tendo uma acidose grave, mas com bicarbonato valores próximos do normal, não há indicação de fazer, né? Então a gente tem que ter a acidose com pH muito baixo, e associada ainda com uma redução importante do bicarbonato. Tá? Geralmente a gente faz um paciente sem disfunção renal, bicarbonato abaixo de 7, ou com disfunção renal, um bicarbonato abaixo de 20. Tá? Quando o paciente evolui com insuficiência renal aguda e mantendo sem uma diurese satisfatória, né, às vezes ele fica oligoanúrico ou até totalmente anúrico, como a gente tem uma ressuscitação volêmica muito agressiva, né, esse paciente começa a acumular demais fluido, a acumular líquido demais e não consegue eliminar. Então ele tem uma grande chance aí de fazer quadro de edema, congestão pulmonar, congestão sistêmica, né? Então às vezes é necessário a gente ter que indicar a terapia renal substitutiva ou hemodiálise, né, que é feita aí na urgência. Então, sempre considerar nesse paciente que está evoluindo com disfunção renal a possibilidade da terapia renal substitutiva. Eu posso tentar, num primeiro momento, fazer estímulo diurético para ver se esse estímulo é suficiente para estimular o rim a trabalhar. Mas mesmo com o estímulo diurético, mantendo esse balanço hídrico positivo, sem diurese, a gente tem que pensar a possibilidade de fazer essa diálise mais precoce. Além disso, a gente vai pensar na prevenção, porque esse paciente muitas vezes vai ficar acamado por mais tempo, tem um estímulo procoagulatório maior, então a gente tem que fazer prevenção para tromboembolismo venoso. Então a gente prefere, sempre que possível, a enoxaparina. Tá? A dose geralmente é de 40 mg uma vez ao dia, como dose profilática. Naqueles pacientes com disfunção renal importante, a gente pode optar pela heparina não fracionada, fazendo uma dosagem de 5.000 unidades, também por via subcutânea de 12 em 12 horas. Na impossibilidade, às vezes alguns serviços não têm a heparina não fracionada, a gente pode utilizar a enoxaparina, mas a gente utiliza a dose mínima, que seria 20 mg, nesses pacientes com disfunção renal. Mas sempre lembrar de fazer a profilaxia para tromboembolismo venoso. Tá?
Alguns casos têm se discutido na literatura até mesmo fazer prevenção mecânica com utilização de meia pneumática, né, para fazer compressão, mas não é muito difundido ainda e nem tem grande disponibilidade nos nossos serviços. A gente tem que também lembrar da prevenção da úlcera gástrica, né, de estresse, então sempre fazer o inibidor de bomba de próton por via endovenosa, tá? Então, ou omeprazol ou pantoprazol, 40 miligramas, na dosagem dos dois é de 40 miligramas, por via venosa, uma vez ao dia, tá? Além disso, é um paciente que tem um alto consumo catabólico, então é preconizado uma nutrição precoce no máximo até 72 horas. Lembrando que instabilidade hemodinâmica é contraindicação para nutrição de qualquer forma. E se ele não tiver totalmente estável, mas se dentro da instabilidade ele não tiver em piora, a gente pode iniciar essa dieta com objetivo trófico, porque a mucosa gastrointestinal vai sofrer com jejum prolongado, né? Então, esse é um paciente que eu tenho que evitar ao máximo ter sangramento intestinal e translocação bacteriana por uma atrofia de mucosa. Então, a nutrição ela vai ser importante nesse primeiro momento, nesse sentido, tá? Geralmente, na primeira semana é um aporte calórico mais para trofismo mesmo, mas depois que ele estabiliza, a gente começa a fazer um aporte calórico pensando já na reabilitação. E essa reabilitação ela é multiprofissional, ela vai ser muito importante porque é um paciente que passou por um estresse agudo, que foi um estresse muito grave, e acaba desenvolvendo várias complicações. Então ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar para tentar voltar com as funções que ele tinha antes. Então ele vai precisar de acompanhamento nutricional, fonoaudiológico, vai ter que ter uma fisioterapia respiratória e motora para ajudar ele na função tanto da dinâmica respiratória quanto da mobilidade, sair do leito, até mesmo a mobilização para evitar lesão por pressão, né? E o objetivo disso tudo seria fazer com que ele volte o mais rápido possível para suas atividades normais, né, em relação ao que ele tinha antes. Tá? Então, para fechar agora a aula, né, choque séptico é algo muito relevante na prática clínica, pensando do ponto de vista do indivíduo que vai sofrer um monte de agravo e também do ponto de vista de saúde coletiva, porque os gastos com esse paciente são gastos muito altos, né? Então a gente ainda gasta uma porcentagem grande das verbas e recursos que a gente tem com isso, né? A partir do momento que você tem um quadro de sepse, de choque séptico, a gente tem que tentar fazer o diagnóstico mais rápido possível para fazer a intervenção mais rápido possível também. Porque essa intervenção mais precoce é o que vai melhorar a sobrevida do paciente, vai melhorar a resposta e todos os índices de redução de mortalidade, redução de taxas de complicações, né, infecciosas, redução do tempo de ventilação mecânica, redução do tempo de internação na UTI, reabilitação em menor tempo, né? Então isso vai melhorar muito o prognóstico do paciente, a sobrevida e os indicadores também, né? Quando a gente tem metas bem determinadas, a gente consegue fazer um tratamento mais efetivo, né? Então lembrar do que é preconizado lá no pacote de 1 hora e tentar fazer ao máximo dentro daquela sistematização para você ter uma resposta mais rápida também, né? Lembrar que esse paciente vai precisar de muitas medidas adjuvantes, então considerar todas elas todo o tempo, né? E lembrar que alguns pacientes, mesmo com todas essas medidas da forma adequada, não vão responder, vão evoluir com choque refratário, tá? Nesse caso, né, a gente tem cuidados específicos, mas a partir do momento que você identifica o choque refratário, né, já é necessário conversar com a família a não responsividade, né? E às vezes a gente entra em falência terapêutica mesmo, né? Então, às vezes é um paciente que dentro da terapia intensiva, né, vai acabar entrando numa discussão aí com a família de cuidados paliativos e falência terapêutica e talvez até mesmo uma limitação no nível de investimento desse paciente. Tá? Então, fechando, o sepse é algo que é de extrema importância para aprendizado, porque tem muita coisa a ser feita, né, para a melhora aí do paciente. Então, essas são as referências, gente. Muito obrigado.